Cronos. Casas da Água. Bem-vindos, amigos do nosso condomínio hoje, este programa do Sindiconde, que é o sindicato patronal dos condomínios aqui da região da Grande Florianópolis. No canal 4 da NET e também pela internet, sempre com o apoio da Cronos Segurança e também da Casas da Água, a parceira dos condomínios, toda quinta-feira, 5 da tarde, todo sábado, 7 da noite e às segundas-feiras, às 21 horas. E hoje, estreando um novo espaço aqui, novo estúdio da TV Floripa, recebemos com muito prazer o advogado Dr. Alberto Luiz Calgaro. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Silvio. E desejando agora com essa estreia, muito sucesso na Casa Nova, né? Obrigado. Estamos estreando em alto nível. Opa, que bom. O Dr. Luiz Alberto Calgaro já é um conhecido aqui do nosso condomínio hoje, né? Ele é que presta assessoria jurídica ao Sindiconde no que tange a vida e a harmonia dentro dos condomínios. Aliás, aproveitamos para mandar um grande abraço também ao senhor Alfred Heimann, presidente do Sindiconde, que habitualmente está aqui conosco, mas hoje foi dispensado, né? Está assistindo em casa pelo canal 4 da NET de Florianópolis. E o nosso tradicional abraço ao senhor Sionésio da Cronos e também ao José Nitro, doutor José Nitro da Casas d'Água, os apoiadores do nosso condomínio hoje. E o nosso bate-papo hoje vai girar em torno de uma novidade que vai mexer bastante com a vida dentro do condomínio, tanto para o síndico, principalmente para os condôminos, que é o novo Código de Processo Civil. É esse o nome correto? Exatamente. Código de Processo Civil. Código de Processo Civil. Já estava sendo anunciado há algum tempo essas mudanças, né? Desde quando isso aí estava em pauta e agora em março entrou em vigor? Esse é um projeto que foi apresentado e tramitou durante vários anos na Câmara. É um projeto de iniciativa de processualistas, então de gente da área. Tramitou muito tempo, teve várias contribuições da OAB, do Judiciário, e foi aprovado em março de 2015. Mas como toda norma mais complexa, e assim ocorreu também com o Código Civil, que foi aprovado em 2002, se estabelece um tempo para que ela entre em vigor. Sim. E nesse caso é de 1 ano. Então ela ficou desde março de 2015 aprovada a lei, mas só entrou em vigor agora de 18 de março de 2016. 18 de março. Exatamente. É o tempo para quem trabalha com o direito poder, né, se atualizar, se adaptar, porque foi uma mudança considerável no Código de Processo Civil, que é o instrumento, digamos assim, é a lei que trata de como os processos eles andam na justiça. Então, que tipo de procedimento para ação de cobrança, para ação de reintegração de posse, ele regula como é que o processo vai andar dentro do judiciário, os recursos, os prazos, né? Certo. Ele não trata dos direitos materiais em si, que é o que o Código Civil faz. Então o Código Civil ele tem toda uma parte que trata dos direitos dos condôminos, dos deveres. O Código de Processo ele trata, na verdade, como as ações vão tramitar na justiça. E trouxe muitas alterações assim para os condôminos, para os condomínios, doutor Alberto? O objetivo, o espírito que norteou esse novo Código de Processo Civil foi de agilizar a solução das ações. Porque o nosso judiciário hoje está bastante atravancado com processos. Está entupido. Está entupido. Os juízes estão com muito processo, então realmente não dá conta um juiz sozinho de julgar às vezes 10, 15 mil processos que tem na vara. Então ele trouxe alguns novos instrumentos sem descuidar de assegurar o direito à ampla defesa, tudo, mas ele simplificou alguns procedimentos, ele prioriza a busca pela conciliação e em outros casos ele agilizou a forma de tramitação do processo. E aí a alteração considerável que ocorreu na parte de condomínios é que agilizou o processo de cobrança da taxa condominial inadimplida. Taxa condominial é o condomínio. É o condomínio. Todo mundo tem que pagar. O condomínio que todo mundo paga por mês. Como é que é hoje a cobrança do condomínio? Até a entrada em vigor do Código de Processo Civil, a cobrança de condomínios ela se dava pelo que a gente chama do processo comum, o rito sumário, ou às vezes na lei dos juizados especiais. Então o condomínio ele tinha que propor uma ação, o condomínio devedor recebia uma citação em casa comunicando da existência do processo, chamando ele para uma audiência conciliatória ou fornecendo um prazo de 15 dias para que ele apresentasse a defesa
essa defesa seria analisada pelo juiz depois, e lógico, Sim. eventualmente marcar uma audiência para ouvir testemunhas, então era um processo lento. E depois de muitos outros processos que deveriam estar na fila. Exatamente. Até que ao final o juiz ele proferiu uma sentença. Olha, você deve pagar o condomínio. Isso ocorria em 99,9% dos casos. Porque a dívida de condomínio não dava muito motivo para discussão, porque se o condomínio está entrando com ação, propondo ação, dizendo que existe uma dívida, a única defesa possível ao condômino é juntar o comprovante de pagamento. Sim. Né? Então, só que o que acontece? O direito de defesa assegura. Você podia discutir, então, às vezes por uma coisa que era simples, que era só verificar se o boleto estava pago ou não, o processo tramitava 2, 3, 4 anos, até que tivesse uma sentença onde o juiz confirma, olha, você realmente tem que pagar esse condomínio. Mas o condomínio ele ainda recorria, e até que esse processo não comportasse mais recursos, que nós chamamos de trânsito em julgado, aí sim é que o condomínio poderia propor o cumprimento de sentença, que é o cumprimento Executar. da decisão judicial, que é o que a gente tem, hoje não é mais o nome tecnicamente correto, mas que a gente chama de executar, que é a cobrança forçada. E ela se iniciava onde? Na penhora de algum bem, ou bloqueio de dinheiro em conta, ou, que é o caso mais comum do condomínio, a penhora da vaga de garagem ou do próprio apartamento. Penhora-se esse bem, ele vai à avaliação, e em último caso, se o condômino não efetuasse o pagamento, esse bem iria a leilão para quitar Mais uns 2 anos depois de proferida a sentença. Olha, dificilmente, quando o condômino utilizava todos os meios de defesa, de recurso, dificilmente esse processo se resolvia antes de 8, 9, 10 anos. Então tinha muito condômino inadimplente que apostava nisso. Sim, sem dúvida. Acontecia muito de quando chegava nesse ponto, penhorou o apartamento, aí o condômino se desesperava e procurava para o condomínio para tentar resolver. Só que nesse ponto a dívida muitas vezes já se tornava impagável, porque vários anos de dívida, isso aí virava um bolo que o cara não conseguia mais pagar. E aí o condomínio também, depois de ter esperado 8 anos no trâmite de um processo, não ia fazer um acordo para parcelar essa dívida e ia perder de vista. Sim. Isso é uma coisa que se faz normalmente no começo. Isso então é o que estava vigente até março agora, 18 de março de 2016. E como é que fica agora? Como é que vai ser agora? A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, a taxa condominial ela foi alçada à qualidade de título executivo extrajudicial. Título executivo extrajudicial. Não Então, precisa entrar na justiça. Não, precisa entrar. Mas assim, o Código de Processo Civil, ele elenca alguns títulos que ele chama de títulos executivos. Então, no caso, por exemplo, o cheque, a nota promissória, um contrato assinado por 2 testemunhas que tenha descrito ali uma dívida, um contrato de confissão de dívida, por exemplo. Esses são títulos executivos extrajudiciais. São documentos que a lei reconhece que possuem uma força grande, quer dizer, ele por si só, ele é tão forte que ele dispensa essa primeira fase que eu estava falando agora há pouco, de 15 dias para apresentar a defesa, o juiz, ele dispensa o juiz ter que dizer que o valor é devido. Então, o título executivo extrajudicial, a cobrança ela se inicia na execução já. Então, o que hoje o condomínio faz? Existe a dívida de condomínio, hoje o condomínio propõe uma execução de título extrajudicial. Já vai direto para a penhora? Então, o juiz recebe esse processo e o juiz manda citar o condômino para que ele pague essa dívida em 3 dias. Se ele não pagar em 3 dias, será penhorado ou bloqueado dinheiro em conta ou penhorado algum bem dele. Ele tem 15 dias para oferecer a defesa dele, que é através de embargos, então ele não fica sem defesa. Porém, enquanto ele se defende, o seu bem já está penhorado e o processo ele segue, ele não suspende. Então você vai fazer a avaliação do bem penhorado e... Já marca leilão, essas coisas. Lógico que o bem, dependendo do caso, ele não vai ser leiloado antes de que seja analisada a defesa do condômino. Mas o processo ele caminha enquanto isso. E a análise dos embargos, ela é um pouco mais rápida do que a da defesa comum, porque as matérias que podem ser alegadas, elas são mais simples. Então o juiz ele vai direto, nas causas de cobrança de condomínio, por exemplo, na execução agora, dificilmente vai se marcar uma audiência para ouvir testemunhas, por exemplo. O juiz ele basicamente vai analisar
Se os documentos apresentados pelo condomínio estão formalmente corretos, então tem que trazer convenção, ata de eleição, uma assinatura do condômino de que ele... tem que trazer os boletos, né? Se tiver uma ata de assembleia que aprovou o orçamento daquele ano, tem que trazer também, né? Então, se a documentação estiver formalmente perfeita, ou o devedor prova que pagou, ou esses embargos dele, o juiz vai rejeitar de plano. Então não vai precisar marcar uma audiência. Enquanto isso, a execução tramitou, o bem já estava penhorado, e aquele negócio, ou paga, ou aí sim vai a leilão. Né? Então, é um processo que existe uma expectativa muito grande da categoria que vai agilizar o processo de cobrança, e isso com certeza vai trazer alguns benefícios para os condomínios, porque vai agilizar a cobrança, mas também ao próprio judiciário. Porque imagino que vai desafogar, vai diminuir o número de cobranças condominiais, porque geralmente é o que acontece, quando há uma resposta rápida do judiciário, ao mesmo tempo há uma redução do nível de inadimplência. Então, quer dizer, se o condômino sabe que a inadimplência não vai poder ser mantida por muito tempo, e logo o bem dele vai ser penhorado, ou vai ser bloqueado ou vai penhorar o carro, ou a vaga de garagem, ou o apartamento, ele não vai deixar essa dívida ficar em aberto por muito tempo. Não vai deixar rolar, né? Muito bem. Estamos ouvindo o Dr. Alberto Luiz Calgaro, que é advogado e um dos assessores, ou assessor jurídico do Sindiconte, que é quem realiza aqui o programa Nosso Condomínio Hoje, sempre com o apoio da Cronos e também da Casas d'Água. E estamos falando sobre novas normas aí, que recentemente entraram em vigor nesse último 18 de março, no Código de Processo Civil, que agiliza aí um pouco, ou até bastante, né, a cobrança de taxas condominiais, por exemplo. E no caso de um inquilino inadimplente com o seu condomínio, os bens podem ir penhorados a leilão, esse inquilino pode ser expulso ou pode ser privado de acessar o seu apartamento? Não, isso é uma Nunca coisa em nenhuma hipótese? Não existe. Nem o proprietário, tampouco o inquilino, por decisão do condomínio, né? O máximo que aí é o Código Civil ele permite é que no caso de inadimplência reiterada por muito tempo, a reunião da Assembleia de Condomínio para aplicação de uma multa e que ele seja considerado um condomínio no âmbito social, que reiteradamente descumpre seus deveres. Âmbito social, tem essa expressão? Tem, exatamente. Mas assim, isso é a aplicação de uma multa. Não existe a possibilidade de você proibir o condômino de acessar o apartamento, de usar o elevador, de usar o interfone. De abrir a porta da garagem. Não, isso não. Ele continua com o direito. A convenção ela pode trazer algumas penalidades para o devedor. Então é possível, por exemplo, que a convenção do condomínio estabeleça que ele fique privado de utilizar áreas comuns, desfrutáveis, mas não essenciais ao apartamento. Então, no caso, salão de festas, a piscina, né? Então isso pode haver a previsão na convenção de que o inadimplente ele está proibido de utilizar salão de festas, piscina, mas só essas áreas que a gente considera não essenciais. Então não pode proibi-lo de usar o elevador, não pode proibi-lo de usar o portão eletrônico, não pode também expulsá-lo do condomínio ou do apartamento. Isso até pode vir a acontecer, mas por decisão judicial, não só por decisão judicial. Não existe isso por parte do condomínio. A inadimplência ela tem que ser cobrada através dos meios próprios. E hoje o meio próprio é a execução de título extrajudicial. Os meios legais. Através da justiça. Né? Certo. E já o doutor já tem conhecimento de algum processo desse já no novo código, nas novas normas do código? Nós temos conhecimento de que já foram propostas execuções. Nós mesmos já propusemos algumas execuções com base no novo Código de Processo Civil, mas como entrou em vigor há muito pouco tempo, ainda não deu tempo de surtir efeito. Né? Então, logicamente, não tem casos julgados ainda, porque é muito novo, né? Mas já existem ações distribuídas na Justiça, que já estão conclusos aí em gabinete de juiz, aguardando justamente esse primeiro despacho. Cite-se para o pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Né? Então, isso pode trazer o prazo médio de 8 anos para 2 meses? Vai reduzir bastante, com certeza. Não meses, mas o rápido em termos de justiça, porque assim, tudo que a gente fala em agilização, a gente sempre tem que ter em mente que a justiça não pode descuidar do direito de defesa, amplo direito de defesa, com todos os recursos a ele inerentes, com todos os meios, e você também não pode, o processo ele tem que garantir o direito do devedor. Sim. Não é porque ele está devendo que ele não tem direito de se defender, não tem direito de tentar buscar uma solução, um parcelamento, né?
Então, sempre que a gente fala em alguma coisa ágil na justiça, não vai ser 1, 2 meses. Né? Mas se você conseguir reduzir um processo de tramitação de 8 anos para 2, já é um ganho fenomenal. Tem que ir devagar para justamente resguardar os direitos. Exatamente. E até onde pode se recorrer? Qualquer processo pode ir até Brasília, a última instância? Tem algum... Existem. A justiça ela tem o que nós chamamos de duplo grau de jurisdição, ou seja, todo mundo tem direito ao recurso. Então o processo ele se inicia no primeiro grau e quem julga é um juiz, é o juiz singular. Tá? A parte que perdeu o processo, né, a parte sucumbente, ela pode recorrer e esse recurso vai ao Tribunal de Justiça, que é o segundo grau de jurisdição. Aqui mesmo em Florianópolis seria no caso? Os fóruns, o primeiro grau é em cada comarca, né, e o recurso vem a Florianópolis, que o Tribunal de Justiça ele é sediado vai aqui. na capital do estado. Na capital do estado. Esses são os 2 graus de jurisdição onde se pode discutir todas as matérias de defesa, inclusive discutir fatos, provas, né? Existem instâncias que nós chamamos de instâncias extraordinárias, e aí é o Superior Tribunal de Justiça, também em Brasília, e o Supremo Tribunal Federal, também em Brasília. Quarta e última instância. Na verdade, assim, eles não são considerados graus de jurisdição, porque não são todos os processos que podem chegar até lá. O Superior Tribunal de Justiça, ele tem uma competência para analisar questões referentes à interpretação, à violação de lei federal. Então, e o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele também tem competência para analisar as questões que dizem respeito à violação, divergência de interpretação da Constituição Federal. Então, por exemplo, uma cobrança de condomínio, se você estiver discutindo se a prova que o devedor trouxe no boleto, aquela que o comprovante de quitação, o condomínio alega que essa quitação é válida, o outro alega que não é válida, o dinheiro entrou na conta ou não entrou na conta, isso não pode chegar, é uma decisão que não pode chegar ao STJ nem ao STF. Vai ficar dentro dos 2 graus de jurisdição. Porque o STF ele só analisa eventual divergência de interpretação de uma lei. Então, olha, o Código de Processo Civil agora entrou em vigor, naturalmente vai gerar divergência de interpretações. Um juiz vai decidir uma causa de uma forma, ou vai dar um andamento a um processo de acordo com o que ele entendeu daquele dispositivo. Daqui a pouco outro juiz vai dar um andamento diverso, porque entende diferente. Então isso é um recurso que muito provavelmente vai chegar ao STJ no futuro, e o STJ vai dizer, olha, não, a interpretação correta desse dispositivo é dessa forma. E aí pacifica o entendimento para os tribunais, para os demais. Mas então não é toda causa que chega a esses tribunais, o mais comum é que as causas elas permaneçam nos 2 graus de jurisdição. E o condomínio sempre calçado com o auxílio de advogados, sempre assessorado por advogados. Uma questão interessante do Código de Processo Civil é que ao definir a taxa de condomínio como um título executivo extrajudicial, ele não faz dessa forma genérica que eu estou fazendo aqui. Então ele diz que é título executivo extrajudicial o crédito de contribuição, ou a contribuição para as despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio, resumidamente, previstas na convenção ou em Assembleia Geral e comprovadas documentalmente. Então não é simplesmente um condomínio porque tem muitos condomínios que eles não têm uma contabilidade organizada, muitos não têm às vezes uma convenção regularmente aprovada e registrada no cartório. Isso tudo pesa na hora do juiz. Para que se possa fazer o uso desse processo de execução, é exigido que o condomínio esteja com a documentação toda em ordem, tenha uma convenção registrada, tenha realizado uma assembleia de condôminos onde prevê a obrigatoriedade de pagamento ou o orçamento anual. A questão documentalmente comprovada, você tem que trazer aos autos o boleto da taxa de condomínio corretamente identificado, quais são as despesas, o que faz parte desse boleto, quem é que é o devedor, né, qual é a pessoa, a identificação correta dele. Então, nesse ponto que é muito importante, sempre assessorado por advogado. Não só na hora de propor ação, mas é interessante que o condomínio tenha uma assessoria jurídica prévia para que essa questão documental seja preservada, já corretamente realizada antes, né? Não deixar surgir a dívida para depois correr atrás do prejuízo. Muito bem. E o condômino, ele sentindo que vai atrasar a sua taxa condominial, ele pode procurar o condomínio e propor uma
negociação? Claro, deve procurar. Isso é específico da convenção de cada condomínio ou já tem uma cláusula? Não, isso é uma questão que a própria norma justiça, de bom senso. Exatamente. E o próprio Código de Processo de Justiça, ele prioriza isso. Tá? Ele prioriza que as partes, elas sempre busquem a conciliação a todo tempo. Então, muitas das causas que estão hoje no judiciário poderiam ser resolvidas facilmente através da conciliação. E a conciliação não precisa se dar somente lá na frente do juiz. Você tem um problema, as duas partes podem sentar, resolver, coloca num documento, assina e pronto. Se a parte não cumprir, você tem o documento e você vai na justiça buscar o cumprimento desse acordo. Especificamente na questão de condomínios, é muito importante. Hoje em dia, inclusive nesse período de crise aí que o país está passando, atrasou o condomínio, não custa o condomínio procurar o síndico, explicar a situação. Olha, perdi meu emprego, mas estou procurando outro emprego. Vou atrasar o condomínio 1, 2, 3 meses, dá uma seguradinha para mim. O síndico, tendo conhecimento do que está acontecendo, ele naturalmente não vai encaminhar essa cobrança já de plano para um advogado, né? E daqui a pouco o condomínio arruma um outro emprego ou consegue receber o seguro-desemprego, vem, parcela com o condomínio, quita. É mais barato, é mais rápido e é mais fácil do que deixar o problema crescer e ter que procurar a justiça, né? Doutor Alberto Luiz, o senhor citou a convenção do condomínio. Sim. Essa convenção muda de prédio para prédio, de condomínio para condomínio. E como é que ele é elaborado? A convenção, todo condomínio quando ele é incorporado, né, pela própria construtora, para entregar o prédio, ela faz a incorporação e ela é obrigada a registrar uma minuta de convenção. É um documento onde prevê, assim, a convenção ela prevê a forma que a Assembleia vai se reunir, as obrigações dos condôminos para com o condomínio, os direitos dos condôminos, muitas coisas. Já é uma coisa meio padrão, né? Muitas coisas se repetem da lei, do Código Civil, mas o Código Civil ele dá ele permite que a convenção ela vá além, que ela institua outras obrigações, outros direitos específicos. Exatamente. E uma das cláusulas que toda convenção ela prevê é a obrigação do pagamento da taxa de condomínio, a forma como essa obrigação vai ser realizada. Então, por exemplo, a forma de rateio. Existem condomínios que rateiam entre os apartamentos o valor das suas despesas de forma igualitária. São 12 apartamentos, divide a despesa mensal por 12. Existem outros condomínios, e a maioria, que rateiam pela fração ideal. O apartamento que tem mais frações, que é maior, paga uma fração maior da despesa condominial. E isso sempre está previsto na convenção, né? E pode até existir outros critérios, conforme a realidade de cada condomínio. O condomínio é que se organiza e estabelece. A convenção ela pode ser alterada pela própria Assembleia de Condomínio, através de um quórum qualificado de 2/3 dos condôminos, né? Uma Assembleia convocada para essa finalidade. A convenção ela pode prever as penalidades para o devedor. Então, aquilo que eu comentei, proibição de usar salão de festas, a piscina, os juros da inadimplência. O Código Civil fala que, não existindo previsão, os juros serão de 1% ao mês, mas nada impede que a convenção diga que os juros serão de 3% ao mês. Lógico que não pode ser uma coisa exagerada, mas o tribunal já reconheceu que não existe a limitação de 1%. Pode colocar 2%, pode instituir os juros pro rata, que nós chamamos, que é o juro diário, 0,033%, que vai redundar no 1% ao mês. Mas você pode cobrar proporcional, né? O condomínio hoje, eu acho que é aquele que tem uma multa, você passou do dia do vencimento, tem a multa e junto os juros, né? O mais comum para a inadimplência é a multa, limitada expressamente pelo Código Civil em 2%. Tá? E aí a correção... Limitada a 2%. Então a multa por inadimplência não pode ser superior a 2%. 10%? Não pode. Antigamente era permitido. O Código Civil trouxe essa limitação em 2% e foi inclusive a causa de aumento da inadimplência. Daí que resultou inclusive nesse movimento de fazer com que a taxa de condomínio passasse a ser um título executivo. Porque houve um aumento da inadimplência, houve um aumento do número de ações e aí gerou uma demanda por procurar uma solução, né? E aí, então, além da multa de 2%, paga-se naturalmente a correção monetária, né? Que é só a recomposição do valor da moeda, principalmente aí em período de inflação. E aí os juros moratórios, que é uma penalidade também pelo período de inadimplência. A maioria dos condomínios é 1% ao mês, mas nada impede que se estabeleça outro percentual, né? Doutor Alberto Luiz, olha, o nosso tempo já está no fim. Foi um prazer conversarmos. Eu acho que o telespectador, internauta, condôminos, síndicos, todos
até o seu Alfred Hyman, do presidente do Sindiconde, veio a vários programas, vários Nosso Condomínio Hoje, anunciando que entraria em vigor novas normas, que ele não queria tocar no assunto até entrarem em vigor efetivamente, e aí estão, né? E onde é que o cidadão pode buscar mais informações a respeito, além de assistir esse programa novamente na página do Sindiconde, que é o sindiconde.com.br? Pegar o código e ir lá ler? O código ele é muito técnico, então até para os operadores mesmo do direito ele é complexo. Então, um auxílio... O síndico, o condômino, ele pode buscar auxílio junto ao Sindiconde. O Sindiconde tem pessoas lá para prestar esse esclarecimento. E sempre que o assunto for mais complexo, o Sindiconde encaminha também para os advogados, para que os advogados eles possam orientar melhor o condomínio como proceder. E naturalmente, repito aquilo que a gente comentou, é interessante que todo condomínio tenha uma assessoria jurídica preventiva. Sempre remediar é mais caro do que prevenir. Então, contratar o advogado para resolver o problema é mais caro do que contratar o advogado para evitá-lo. Então, essa é uma recomendação que tem que sempre ter em vista. O barato pode custar caro lá no final, né? Muito bem. E o Sindiconde fica no Bloco B, na sobreloja do Bloco B, do Ceiza Center, esse centro comercial muitíssimo conhecido aqui na capital, Florianópolis. Virtual é contato@sindiconde.com.br. Eu acho que é o despertador tocando lá, Fernando. Se puder fazer o favor. E a página do Sindiconde, onde esse programa vai estar disponível para você, é sindiconde.com.br. Por que será que os advogados não podem fazer propaganda, dar o seu número de telefone, de endereço, doutor? A advocacia ela é regulamentada pelo Estatuto da OAB e pelo seu Código de Ética. Então, o advogado ele não pode fazer publicidade do seu serviço. O advogado ele pode fazer o que nós estamos fazendo aqui, prestar uma informação à sociedade, falar sobre algum direito, alguma coisa, mas o advogado ele é proibido de fazer propaganda. Até porque senão dar um caráter comercial à advocacia e não é esse o objetivo. A advocacia é um serviço essencial, né? E aí se tivesse esse caráter comercial fica muito complicado. Maravilha. Então, de qualquer forma, para encontrar o Dr. Alberto Luiz Calgaro é via Sindiconde, né? Sim, lá eles podem, tem lá o seu Alfred Hyman, tem o Gustavo, tem a Isabel, o Renato, o corpo jurídico, a biblioteca, tudo lá à disposição para fazer uma vida harmoniosa dentro do seu condomínio. Obrigado mais uma vez pela presença, doutor. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. E obrigado você, telespectador internauta, que acompanhou mais um Nosso Condomínio Hoje, com apoio da Cronos e também da Casas d'Água. Apoio Cronos. Casas d'Água.